Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos aqui, senhor presidente, na Assembleia Legislativa, convivendo com sério constrangimento. Somos atropelados com a inclusão na ordem do dia de matérias tributárias que não são devidamente debatidas. E sempre com o mesmo argumento. O objetivo consiste em atender às exigências do governo federal para que o famigerado acordo entre Estado e União seja assinado para salvar as finanças do Estado do Rio de Janeiro, e aí, de modo a colocar em dia o pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas, incluindo aí 13º salário, dívidas do governo para com servidores, principalmente na área da segurança, contratados para serviços extraordinários e que não receberam. E aí, ficamos nós diante do desespero dos servidores públicos, diante do sofrimento da população, em decorrência da precarização dos serviços públicos, e o acordo não é assinado. Diariamente, aqui na Assembleia Legislativa, recebemos representações de servidores. Ontem, na Comissão de Educação, a FAPERJ, Fundação de Amparo à Pesquisa, o governo do Estado, vem reduzindo drasticamente as verbas destinadas ao fomento da pesquisa, deixando de pagar, inclusive, aos sofridos bolsistas pesquisadores que ainda acreditam que, através da pesquisa científica e tecnológica, estarão contribuindo para o desenvolvimento do nosso Estado e até o desenvolvimento do nosso país. Aliás, ontem estavam presentes na Comissão de Educação várias gerações, desde pesquisadores com 80 anos até jovens iniciantes na pesquisa com 18, 20 anos. Logo depois, fomos a uma reunião com a liderança do governo, com servidores da UERJ, que estão exigindo, cobrando do governo, primeiro a questão do duodécimo. Tem duodécimo para o Poder Judiciário, tem duodécimo para o Poder Legislativo, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria-Geral do Estado. Mas aquilo que está na lei, em respeito às universidades, por exemplo, e em relação à pesquisa, aí não é cumprido. Ontem, os docentes, deputado Conte Bittencourt, cobravam o cumprimento da progressão na carreira. Imaginar que a UERJ, que tem autonomia, não tem possibilidades de entrar no sistema para, em fazendo a progressão, atualizar a remuneração. Estamos aqui, vamos votar hoje, estamos aqui com representantes médicos do Hospital Escola Pedro Ernesto, que tem uma tradição, mas que rigorosamente, assim como a universidade, vem sendo sucateado. Estivemos com os representantes
da Universidade do Norte Fluminense, experimentando as mesmas agruras constatadas na UERJ. E a Universidade da Zona Oeste, que até hoje nem campus tem. É como se fosse um povo sem pátria. E o governo do Estado nos pressiona. Vem concursados aqui que não são admitidos, policiais civis, militares, DEGASE, FAETEC, tudo. E o governo está lá, se dizendo acuado, cuidando exclusivamente de iniciativas ou que não interessam à população, ou que são iniciativas duvidosas, que estamos vendo o debate aqui. Aliás, vemos parlamentares que rotineiramente apoiam o governo, assustados com essa matéria que está sendo votada em relação ao FEF. Mas, senhor presidente, temos aqui uma comissão provisória para acompanhar a cobrança da dívida ativa. A cobrança da dívida ativa não vem sendo feita. Vai ter um mutirão com o Tribunal de Justiça, Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público. Não! A dívida ativa está na prateleira, que o que eles querem é fazer a securitização da dívida. Algum malandro vai assumir a cobrança da dívida ativa, vai emitir debêntures e o Estado é que vai dar a garantia. Tudo com o mesmo discurso. E a sonegação? Entramos com um requerimento para uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a sonegação no Estado. E quais são os grandes sonegadores? São os mesmos chamados grandes contribuintes. Energia elétrica, telefonia, cervejas e refrigerantes, combustíveis e lubrificantes, supermercados, todos nós sabemos. Mas o governo não tem interesse. Não tem interesse em cobrar a dívida ativa, não tem interesse em investigar a sonegação. E aí vem a questão dos incentivos fiscais. O governo não quer estabelecer a diferença entre incentivo e favor fiscal. E aí estamos aí, nessa penúria de um empréstimo a ser feito por um período superior. Está em 2 anos, põe para 6, 10%. Mas o Estado depois vai pagar. Então, a bem da verdade, nós aqui estamos sendo vistos como cúmplices desse estado de coisas. Nós aqui fomos capturados, de um lado vistos pelos servidores como instrumento de solução e visto pelo governo como instrumento de capitulação. Então, senhor presidente, é uma situação lamentável, é uma situação de difícil enfrentamento, porque o governo não quer partir para as verdadeiras soluções. Aliás, a solução que ele encontra sempre é penalizar o servidor público. Não vai ter reajuste, não vai ter concurso, a contribuição previdenciária aumenta. É ali que ele encontra a fonte de recurso. Porque, a bem da verdade, o governo não quer enfrentar os seus aliados, que são os seus aliados que foram continuamente beneficiados ao longo dos anos e agora tem força política capaz de fazer com que o governo fique submisso aos seus interesses. Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna muito mais para dizer que hoje, na comissão parlamentar de inquérito, veja bem, senhor presidente, a preciosidade que investiga o desmonte da Petrobras, quando recebemos representantes da Federação Nacional dos Petroleiros,
com denúncias graves, comprovadas, que envolve a direção da Petrobras. Num determinado momento, é citado o nome de uma empresa. Eu chamei a minha assessora e falei: Adriana... Para concluir, por favor, deputado. Estou concluindo. Essa empresa é conhecida. Ela, mais jovem, né, com a memória mais aguçada, essa empresa é uma empresa de consultoria que conduziu a securitização da dívida ativa do município de Belo Horizonte. E sei que há uma CPI na Câmara de Vereadores investigando. Movido, né, pelo impulso investigativo. Regina, pega aí a composição dessa empresa, quem dirige. Quando eu recebo a planilha com os dirigentes, está lá: presidente, o Wilson Risolia, ex-secretário de Educação, ex-presidente do Rio Previdência. Então o Estado está se omitindo em relação à cobrança da dívida ativa, caminha para fazer a securitização, e aí nós vemos a possibilidade da condução da securitização ser feita por uma empresa presidida por um ex-secretário. Já que estamos suspeitando de tudo, como é que nós ficamos? Então, senhor presidente, é preciso dizer que nós não vamos compactuar com essa farsa. Nós vamos continuar exigindo as verdadeiras providências. E vamos continuar exigindo os direitos dos servidores. E que o governo do Estado rompa com as alianças que tem e possa verdadeiramente caminhar para soerguer as finanças do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado.